Eu escolhi 1 Tessalonicenses 3. Se vocês quiserem escolher outro, pode escolher. Primeira Tessalonicenses 3. Tirar o óculos, vamos ver. Não marquei lá porque eu não sabia bem o que ia pregar. Então, 1 Tessalonicenses 3, eu vou ler alguns versículos para a gente fazer a oração. Versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que por isso fomos chamados. Oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por estar aqui mais uma vez, para cultuar o Teu santo nome, e agradecemos por isso, pela noite, pelo culto de ontem, e esta manhã, e agora este momento, e as irmãs que estão aqui presentes conosco. Em nome de Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então o apóstolo Paulo, devemos aqui, que ele falou... Na boca. Vamos ver se... Então o apóstolo Paulo aqui, então ele falou assim, por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Então o apóstolo Paulo, dizendo assim, e nós também podemos dizer que às vezes esperamos muito e não devemos esperar muito. E às vezes ficar sozinho. Ele está dizendo. Então Paulo, onde que Paulo estava neste momento? Nesta hora, por exemplo, ele estava em Corinto e desejava saber notícia da situação espiritual dos irmãos da Tessalônica. Então o apóstolo Paulo, ele desejava saber como que ia a situação daquela igreja, porque era uma igreja que ele tinha organizado. Então ele queria saber a situação espiritual, não estava preocupado com vida financeira. E nem nós. Isso nós preocupamos, mas não deve ficar preocupado com essa situação. Preocupar com a parte espiritual dos irmãos. Ele estava. Então é muito óbvio isso, nós sentimos isso, de ver a situação dos irmãos espiritual. Aí o que ele fez? Resolveu no versículo 2. Aí ele enviou Timóteo, que fala aqui, o irmão, ministro de Deus e cooperador do Evangelho, que cooperava com o Evangelho. Versículo 2 ele fala, né? Evangelho de Cristo, não era o Evangelho de Paulo. Então ele falou, envia Timóteo, ele estava enviando Timóteo, esse jovem, para quê? Para confortar aqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Atenas, na igreja, ele enviou o irmão, aquela igreja enviou, para confortar aquele irmão. E também tem mais coisa que fala, exortar acerca da vossa fé, que naquele tempo até hoje é muito perseguido. O Evangelho perseguido por outros, para as coisas do mundo. E o falso, naquele tempo tinha o falso Evangelho, o Evangelho que não dava garantia de salvação para ninguém. O Cristo que muitos serviam, mas acreditava que tinha que fazer um esforço pessoal. Então ele fala aqui que Timóteo foi enviado a Tessalônica como ministro do Senhor. Ele era ministro do Senhor.
Não há menção que Silas também trabalhou muito junto com eles. Mas aqui não fala dele. Então os Tessalonicenses, ele necessitava de mais instruções. E nós também, irmão, necessitamos mais instruções. Nós nunca chegamos a um patamar assim, não preciso mais. Sei tudo. Sempre nós precisamos de ser instruídos por alguém. Por que existem os cultos na igreja, no templo, no local? Por que Deus deixou isso? Primeiro, cultuar o santo nome de Deus, prestar culto a Ele, honrar a Ele, louvá-lo, cantar. Então quer dizer, e por isso Paulo enviou a Timóteo para desempenhar essa obra, uma obra caríssima na vida espiritual, muito importante. Era para desempenhar. Você vai desempenhar, você vai pregar lá, vai exortar eles, vai fortalecer eles na fé. E também tem mais, estimular quem está desanimado, faltando de estímulo para fortalecer os ânimos. Quantos crentes hoje estão desanimados? Quantos crentes hoje que precisam de estimular ele? Né? Firmeza em Cristo. Porque está firme em Cristo. Aí no 3 ele fala assim, para que ninguém se comova por estas tribulações. Então, às vezes, o cristão ele fica comovido por as tribulações do mundo, muitas tribulações, muitos sofrimentos, porque vós mesmo, o apóstolo Paulo fala aqui no 3, vós mesmo sabeis que para isto fomos ordenados. Então, Paulo, vocês sabem que nós, ministros de Cristo, o apóstolo Paulo que organizava a igreja, ele como apóstolo, é para isso que ele foi ordenado de Deus. E hoje, os pastores também, chamados missionários, pregadores, que o pastor é ordenado de Deus. Ele é para ensinar, é para animar as pessoas nas tribulações. Porque vocês sabem disso, ele falou, a fim de que ninguém se inquiete. Às vezes as pessoas ficam muito desinquietas por causa dos problemas da vida. Então, que ninguém vos inquieta vocês com estas tribulações, tribulações espirituais, muito sofrimento, muito falatório. Porque ele fala assim, porque vós mesmos sabeis que éramos designados para isso. Então nós fomos designados para isso. É para passar pelas tribulações. Não devemos nos deixar que estas coisas deixem o crente lento na fé, que nos desalenta ou desanima, nem nos entorpece. Sabe o que entorpece? Que entorpece é ficar meio embriagado, bêbado, fica trocado por causa das coisas deste mundo. Aí vem o desânimo, que as pessoas desanimadas desfaleçam do caminho, param no meio do caminho. Então, aí Paulo falou que não era para deixar que eles ficar enfraquecidos. O cristão sempre deve estar até aquele ânimo, com força, mesmo que ele não pode ir adiante, mas ele não pode ficar abatido, sem força, ficar fraco, ficar debilitado. Sabe que estamos expostos a isso, as aflições, devido a Satanás. Devido a Satanás, estamos expostos a muitas coisas. Então, Paulo não prometeu aos seguidores de Cristo, como nós também somos seguidores de Cristo, uma vida fácil. Sabe que é a luta na vida espiritual, cada um sabe. Principalmente se a família não for convertida. Mesmo às vezes convertido já é difícil, imagina não. Paulo prometeu,
vocês veem que vocês vão ter uma vida mar de rosa. Nada de mal vai acontecer. Porque Jesus também não prometeu uma vida fácil. Com aprovação pública. Dizer que você vai ser aplaudido pela cidade, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos. Não. Alguns. Nem Jesus teve aprovação pública. Você imagina, você tem que olhar para Jesus. Nem Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Rei dos Reis, ele não teve aprovação pública dos discípulos, dos seguidores dele. Pois Cristo é quem morreu e quem confiar unicamente nele, a justificação e a santificação vai vencer. Você vai ser justificado. Quem confia nele é justificado. Está perdoado dos pecados. E a pessoa sendo perdoada dos pecados, ele vence. Ele vai vencendo. Já venceu, já. Que nem João 16:33 diz assim, ó, Jesus falando assim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o apóstolo Paulo disse, ó, Jesus disse assim, tenho dito isso, já tinha dito antes, em outras palavras, no mundo tenhais paz, que em mim tenhais paz, em Jesus, nós temos a paz de Cristo, mas no mundo, falando para os discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Falei, mas os discípulos, Jesus disse, porque eu venci o mundo, eu venci na cruz, aqui no 4, aqui em Tessalonicenses 3. Pois, estando ainda convosco, Paulo diz, quando eu estava convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, Paulo, vocês sabem, quando eu estava ainda com vocês aí nessa igreja, organizou a igreja e deixou a igreja, foi. E assim acontece hoje. Assim acontece hoje. Quem organizou essa igreja não foi afundada. A igreja aqui, ela foi organizada no fundamento que é Jesus. O que nós temos no alicerce da igreja? Temos os apóstolos, temos Jesus, né? Olhando para trás, para o passado, para os evangelhos, vemos o início. Esses dias eu estava no velório, claro que morreu o tio dela, aí no canto assim falaram assim, aí tinha o tio dela, claro, com molho de chave assim, eu também carrego chave assim, né? Falei, parceiro, o Pedro aí hoje. Ela disse que Pedro é a chave que abre a porta do céu. Aí eu falei assim, a turma entende errado isso daí. Quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre mim edificaria minha igreja, e deu a chave do reino, mas não é que a chave abrir. A chave, vocês sabem que símbolo? Aquela chave é um símbolo. É o evangelho. Então, Jesus deixou o evangelho com Pedro. Então, nós temos essa chave. O evangelho é a chave. Se você prega para o evangelho, ele recebe o evangelho abre a porta dos céus, do reino que é Cristo. Aí ele entra no céu. Não é Pedro que leva ninguém para o céu. Fecha o parede. Então, aqui, a fé colocada totalmente em Cristo. Não é meia fé. A fé em Cristo, ela traz oposição, tanto como na casa, em casa, como no mundo religioso. Porque o mundo religioso, meus irmãos, a pessoa começou isso em casa lá, da família lá. Fala de religião ancestral. Lembra aquele dia? Estava lá? E depois disso conversando muito. A pessoa acha que nós mudamos de religião,
não é mudar de religião, falamos, converter sobre o novo nascimento. Ninguém muda de religião. Religião é a religião do homem que inventou, é o novo nascimento. Até no mundo evangélico também tem oposição. Até entre os batistas tem oposição. Mas tem que ver que essa oposição não atinge a fé. Se a fé, o outro tiver a fé oposta, então ele não é nosso irmão. Ele tem fé em Jesus, mas em alguma coisa. Das obras dele, por exemplo. Não. As obras é ingratidão a Deus. É fruto da fé. Aí é irmãos. São irmãos. Então, agora, quer dizer também que a tribulação é inevitável. E nós não vimos. Essas tribulações que o apóstolo Paulo fala que nós não experimentamos ainda. Nós não vimos tribulação. Porque o que passa, nós já achamos muito, né? Tanto tribulação passa, sofrimento em família e tal, ou na vida espiritual. Mas está tudo bem acomodado, cada um tem a sua casa, graças a Deus por isso. Teve um temporal que deu isso aí? E se ela aperta um pouquinho mais? E se ela aperta? E se aperta? Eu ficava para fora, sabe? No fundo de casa tem uma lavanderia que tem um elemento vazado, é laje. E eu orando a Deus. Mas eu olhava para o vão assim, aquilo fazia assim, o vento. Ele batia, se passava aquele sobradinho. Esse último, né? É. O senhor viu o que aconteceu ali, né? Perto da escola? Aonde? Não. A árvore da escola, você não viu? Não. Caiu em cima da casa do vice-prefeito? Quem? A árvore caiu em cima da casa do vice-prefeito. Não, nem vi falar isso aí. Eu passo de carro lá para subir, debaixo do muro, caiu e a árvore atingiu. Por isso que nós ficamos sem luz, ontem sem ar. Caiu e os galhos afetou a casa da dona Antônia, lá de baixo, e passou rente à casa da Patrícia. Poxa. Irmã da minha nora, né? Assim passou rente, mas só acabou a força dela só. Mas essas duas casas estragou, destelhou. O irmão trabalharam lá, o irmão Danielzinho, o irmão Paulo, na porta do molho certo da madeira, está muito mal. Eu pensava que aquilo era um cemitério. O irmão Paulo ficar aqui na rua do cemitério, caiu muito para casa. Passa de carro, o senhor viu o estrago, não falou nada. Eu vi a calha ontem, vim de dia aqui, sexta-feira aqui no culto, né? Foi sexta. Sexta ou sábado? Irmã, espremou na catafalha aí, a cultura fazia assim, ó, bam, o vento trazia. Porque eu estava falando lá de casa, lá que sobraram, arrancou tiro. Não é bem feito, foi o senhor e meu marido que fez, tudo parafusado. Eu pensei na casa da senhora. Meteia grossa, a hora do vento, ela fazia como se ela fosse de borracha, fazia assim, ó, vum, vum. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, hoje eu vou ficar com a casa destelhada. Eu e o Ju estavam sozinhos em casa, nós enfiamos debaixo da mureta. A mulher ainda falou. Fiquei orando. A mulher ainda falou da casa da senhora. Falei, olha, né, tu tem onda grande, né? Falei, vocês forraram o beiral. Não, pastor. Só fazia porque era muito forte o vento. Então, e da do vizinho lá, arrancou telha, e na cada linha fazia assim, ó. E eu orando a Deus. Irmãos, se apertar um pouquinho, vai acabar. Tribulações. Mas aí eu estava pensando, como Deus protege a gente, Ele conhece, mas se você está ali nos caminhos de Deus, Ele protege. E casa não arrancou nada de casa, irmão. Também, do vizinho, né? Pertinho. Amém. Mil cairão de um lado, 10 mil à sua esquerda, mas aí, ó. A gente é protegido, né? Glória a Deus, Deus guarda. Graças a Deus. Amém. Então aqui, quer dizer que essas coisas é inevitável. O que vem de cima, irmãos, não tem como, é através de oração. Porque as coisas aqui, que a ver, nós mesmos arrumamos tribulações para nossas vidas. Aqui, mas aí você pode evitar alguma coisa, você deixar de fazer alguma coisa e procurar. Às vezes a gente arruma problema para nossas vidas. Mais tarde torna tribulação nas nossas vidas. Então, agora as coisas que vêm do alto, isso aí é só por Deus. Aqui no versículo
5, aqui Tessalonicenses 3. Portanto, não, o apóstolo Paulo falando, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então o apóstolo preocupava aqui, ele preocupava, disse que eu não posso esperar mais, porque ele sabia que aquele tempo era difícil, porque o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor. O apóstolo Paulo conhecia o que era perseguir, porque ele foi perseguidor. Quando a gente foi algo, você saiu daquele lugar, você tem experiência própria. Por exemplo, que nem o Éder, a Simone, nossos filhos, falam, eles nunca foram em baile. Eles nunca dançaram baile, assim, eles nunca foram. Eles não têm essa experiência. Agora, eu já fui muito, toquei muito e dancei muito. Então, eu já sei o que aquilo tem experiência, usando isso para saber. Então, o apóstolo Paulo, como perseguidor, então ele tinha experiência. Depois ele falou assim, portanto, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé. Porque se tivesse gente que ficou do tempo dele, não converteu, vai querer tirar a fé deles, mudar. Aí ele falou, temendo, ele falava, o tentador, porque o apóstolo Paulo estava servindo o tentador, mas ele, na consciência dele, não, ele achava que está servindo a Deus, que ele não cria que Jesus era o Messias. Todos nós sabemos disso, né? Então, aí ele falou assim, tentasse. Aí ele falou, e o nosso trabalho viesse ser inútil, tudo que ele trabalhando com essa igreja, com vocês, fosse inútil. O evangelho que nós aprendemos na Bíblia, nós devemos ter o cuidado e zelar até o final. O são evangelho. O evangelho, a Bíblia é simples. Não tem que inventar nada. Cantar com simplicidade. Não precisa ter festa, sabe? Coisa que é atraente. Sabe? Tem gente que faz de tudo para poder conseguir atrair as pessoas. Você não vê na televisão os artistas, os atores, quanto mais eles sabem apresentar, a música sai melhor. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Então, quer dizer, então ele falou aqui, então Paulo temia perseguição e a sua reação. Paulo falou, como é que eu vou reagir depois? Ele ia se doer. Ou a reação dos tessalonicenses. Então ele preocupava com isso, da perseguição que vinha dele. Como que eles iam reagir? Eles estavam maduros, preparados para receber essa perseguição. E nós que não conhecemos, então nós sabemos como vão reagir. Não precisa brigar, não precisa discutir. É só orar a Deus e defender. E ele sabia que a sua fé permanecia firme no Senhor. Mas só que ele preocupava com a fé dos outros, o apóstolo Paulo. Você não lembra o nosso saudoso irmão Félix, como é que ele preocupava com a igreja, com a fé dos outros? Ele preocupava, ele ensinava, ele repetia estudo, ele tinha paciência. Ele tinha uma coisa da lei, né? Sobre lei, que ele estava preparado para a fé dele, vai ficar preocupado com o nosso. Então, ele é preocupado com a fé dos outros, que podia desviar a fé deles por outras coisas, por algo. Por isso que não deve esquecer o que Jesus fez para nós na cruz. Nos evangelhos, por exemplo. Então, Paulo temia a perseguição e ele prevenia, né? Ele queria prevenir as pessoas a reação, de como eles iam reagir. E o apóstolo Paulo, ele previa também antes. Ele confiava que eles iam reagir de acordo com o que precisava, o necessário. Ele sabia que a sua fé estava no Senhor, firme no Senhor. Mas ele preocupava com a fé dos outros, que não podia desviar sua fé por outras coisas. Então, aí fala aqui no versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo estava lá, Paulo aqui orando, agora Timóteo está voltando onde saiu de Paulo. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós,
fazendo entender, ó, de vós para nós, que a igreja que ele estava em Corinto, e trazendo-nos boas notícias da vossa fé e o amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Então, a notícia que Timóteo trouxe, vemos aqui, que ele trouxe boas notícias, boas novas, da fé deles, do amor. Então, o apóstolo Paulo, ele preocupou daquele jeito lá, porque ele não estava sabendo o que estava se passando com aquela igreja. Então, ele ficava preocupado. E de como sempre, ele fala, tende boa lembrança de nós. Então, ele ficou sabendo que ele sempre tinha boa lembrança de nós. Timóteo veio falando para Paulo, desejando muito ver-nos. Eles tinham lembrança da igreja que o apóstolo Paulo ficou, que desejava, que fala no final do versículo 6, ver-nos, como nós também ver vocês, ver a vós. É assim, esse verso, Senhor. Quando nós tem as outras igrejas irmãs, mas quando a igreja irmãs está começando, uma igreja, uma filha, começando, a igreja que organizou, ela preocupa, deve preocupar. Então, refere-se a Timóteo, que vem de Tessalônica para Corinto, onde já se encontrava antes de Paulo, né? Um relatório excelente que ele trouxe para Paulo sobre a fé e o amor, porque a fé e o amor juntos. Os tessalonicenses não se desviaram do ensino de Paulo, que Paulo estava muito preocupado pelos ensinos falsos. Aí no 7 fala, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela nossa fé. Então, apóstolo Paulo, ponto, por esta razão, essa notícia que nós tivemos de vocês, a igreja que Paulo estava, ficamos consolados acerca de vós, nesse negócio, nesse pensamento. E em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Então o apóstolo Paulo, ele se sentia muito animado ao saber que a fé deles permanecia forte e firme no Senhor. Irmãos, isso é conosco assim também. Ele fala no 8, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Agora vivemos consolados, o apóstolo Paulo diz, no Senhor, fé firme no Senhor Jesus, e evitar outras coisas, ou algo que desagrada a Deus, nós devemos evitar. Você sabe que tem algo que desagrada a Deus? Deus não vai te castigar, por exemplo, no inferno. Às vezes nem aqui, mas desagrada a Deus. Então nós devemos sempre estar no agrado de Deus. Aí no 9 ele fala assim, por quê? Que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o uso com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus. Então Paulo disse, olha, pois que ações de graça, ações, você sabe, é algo que você faz. A ação é um feito. O que você faz para agradecer a Deus? Podemos tributar a Deus, podemos louvar a Deus, podemos falar da misericórdia de Deus, falar bem da benignidade de Deus, no tocante a vós outros, às outras pessoas. Então, nós estamos dando ações de graça a Deus, que não está passando para os outros. Então, por toda a igreja, com alegria, que regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Em espírito diz, em espírito, quer dizer, no pensamento, precisa falar. Quando você fala em espírito diz que é só você e Deus.
Ó, como podemos agradecer nosso Deus por vocês? Como podemos agradecer a Deus por vocês? Que produz gozo no coração de Paulo. Vocês produziram gozo no coração de Paulo. É o resultado final da obra de Deus. O resultado da obra é o crescimento espiritual desses cristãos. O resultado da obra de Cristo em nós é o crescimento espiritual de cada cristão, que produz um resultado feliz para a glória de Deus. Amém. Agora o 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o nosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Orando dia e noite, o apóstolo Paulo falando, com o máximo empenho, vivia a oração, para vos ver pessoalmente. Paulo queria ver pessoalmente, pedindo a Deus, e reparar as deficiências da vossa fé. Fazer um reparo, examinar. Tem que ver com o desejo do apóstolo de visitar uma vez mais aquela igreja. Uma igreja iniciante, uma igreja nova. E tem muitas hoje por aí longe, igreja que está iniciando. O qual ela teve uma oportunidade mais tarde de ir visitar e fortalecer mas naquele que em Deus deu a sua vida por nós pecadores, e que deve ser sempre o objetivo da nossa fé. Agora, em Atos dos Apóstolos 20, eu vou ler rápido. E depois, aí fala Paulo, mas tá, lá em Atos fala isso. Atos 20, versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. Lá é mesmo, Macedônia. Ele abraçando os discípulos e saiu para ir. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Agora versículo 11 aqui, Tessalonicenses, vamos terminar já. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor